Olá, gente! Estamos começando o nosso Band Empresarial deste sábado. Tema bacana chamado Cultura e Turismo. E vamos conversar com o Antônio Barreto Júnior, que é diretor-geral da Secult, que é exatamente a Secretaria do Município de Cultura e Turismo. Antônio Barreto, muito bem-vinda aqui ao nosso Band Empresarial. Um prazer estar com você aqui. Azevedo, o prazer é todo nosso, é sempre muito positivo a gente poder compartilhar as ações da Prefeitura de Salvador nessa área com vocês e seus telespectadores. Ponto. E aí a gente começa dizendo o seguinte: cultura e turismo, áreas extremamente, digamos assim, vocacionais da nossa terra, né? E me fala aí, quanto você já tem mais tempo, não pegou só nessa época que a gente vai ter um capítulo especial para falar de pandemia, mas me fala um pouquinho, dá um histórico aqui desse período todo aí, principalmente de quanto sua gestão, os principais pontos anotados aí pela nossa secretaria. Basicamente, nós iniciamos esse trabalho em janeiro de 2017, a convite do prefeito ACM Neto e do secretário Cláudio Tinoco, à época. Um abraço ao nosso querido, hoje, vereador Cláudio Tinoco, um abraço bem forte, amigo. Exatamente, muito querido. E desenvolvemos um trabalho muito específico de planejamento, né? O ex-prefeito ACM Neto, na época, o primeiro mandato dele foi voltado especificamente para justamente devolver à cidade e a seus munícipes não apenas os equipamentos propriamente dito urbanos que foram devolvidos, mas principalmente a autoestima. Opa! Não é? Nós tínhamos perdido essa autoestima do soteropolitano e com toda a requalificação urbana que foi implementada a partir de 2014, 2013 e 2014, a gente efetivamente começou a ver o soteropolitano passeando pela cidade, ocupando os espaços urbanos, ocupando as praças, né? Nós pulamos de 43 quilômetros de ciclovias para quase 250, 300 quilômetros de ciclovia, trouxemos a cultura do pedal para a cidade. Além disso, nossos equipamentos turísticos, e sempre foi uma grande preocupação, tanto do ex-prefeito ACM Neto, como atualmente do prefeito Bruno Reis e do secretário Fábio Mota, de que a gente mantenha uma zeladoria nos pontos turísticos da cidade, nos pontos de atração turística da cidade, para que o soteropolitano possa realmente desfrutar das praias, desfrutar da Barra, desfrutar da Ribeira, desfrutar de Santo Tomé de Paripe e de todos os parques, né, e de todos os equipamentos novos culturais que a gente entregou ao longo desses últimos 4 anos de governo de 2017 para cá. E aí vem um ponto, ou seja, antes de receber, a gente tem que se sentir bem dentro da nossa cidade, né? Como receber se a gente não está se sentindo, como você falou aí, com autoestima elevada? Eu me lembro que em alguns momentos você passava por alguma praça e sem nenhum ponto de ligação a governo A ou governo B, mas você passava e realmente você sentia que você não estava à vontade quando recebia um turismo. E realmente isso deu uma guinada bastante importante. E aí eu entro num ponto, Barreto Júnior, do fato dessa questão citada por você dos equipamentos. Então, uma cidade extremamente cultural, uma cidade com equipamentos lindos, maravilhosos, históricos e que, de certa forma, se partiu para poder pegar e fazer. Como começou tudo isso? De onde veio esse recurso, né, também para poder fazer? Não queira ou não queira, existe uma demanda muito forte para isso, né? E como, lá na frente, vem a pergunta, envolver, evidentemente, o empresário, já que a gente está aqui num programa empresarial. Sem dúvida nenhuma, eu costumo sempre repetir que a atividade turística, né, ela é uma atividade peculiarmente do empresário. Nós entramos do ponto de vista do fomento, nós entramos do ponto de vista da infraestrutura, o poder público oferece a infraestrutura, mas ela é uma atividade eminentemente empresarial. E a gente quer muito e quer cada vez mais fomentar e atrair empresários para explorar essa atividade turística. E o prefeito Bruno Reis acabou de anunciar semana passada que nós vamos ter, né, um grupo de empresários que está montando uma roda gigante. Estamos aí em pleno planejamento de Salvador ter a sua grande roda gigante, como a Rio Está, e como a das Cataratas do Iguaçu, e como de grandes outras cidades. Já estão apelidando, né, de Espia Salvador. Espia Salvador, né? Então, mas 84 metros, é verdade, eu vi o prefeito anunciando.
engano, 84 metros, localizada onde, Barreto? Vai ficar localizada? Ela vai ficar exatamente naquele terreno de frente para a Baía de Todos os Santos, naquela vista panorâmica maravilhosa do Porto de Salvador, exatamente entre o terminal de cruzeiros marítimos e o prédio da Receita Federal. E a gente pode entender que as cabines serão parecidas, mais ou menos, para receber um número de pessoas bacana e extremamente... São 8 pessoas por cabine e com uma capacidade de atender por dia cerca de 6 mil pessoas. Nossa Senhora, então é um empreendimento bem bacana. O prefeito também anunciou, né, a implantação de um aquário no Forte de São Marcelo. Estamos em entendimentos, é um projeto até do subsecretário Fábio Rosa, de Cultura e Turismo. Né? Outro grande amigo, um abraço bem forte, Fábio. E o aquário está bem avançadas as tratativas com a SPU e com também um operador privado, uma fundação privada que vai contratar toda a operação do aquário. E a grande cereja do bolo, que seria naquela área ali próxima a Jaguaribe, ali em frente ao Parque de Pituaçu, o Oceanário, que também vai ser lançado provavelmente uma MIP ou uma PMI, né, para ser implantado um oceanário naquela região. Opa, olha, MIP, com fé em Deus, MIP, para que possa envolver ainda mais o empresariado dentro do seu desenvolvimento, para apresentar ao poder público e aí sim licitar para poder definir quem vai tudo isso, fazer. Tudo isso não partiu do nada, né? Lógico. Tudo isso parte de o quê? De um planejamento estruturado, né? E de uma continuidade. Turismo a gente faz em Salvador ou em qualquer canto do mundo com continuidade, ações assertivas e uma política de longo prazo. Não dá para fazer turismo por espasmos. Então, a partir do momento que você tem um planejamento e a prefeitura se programou para isso, você mencionou como é que a prefeitura arranjou tanto dinheiro para fazer tanto equipamento cultural, e o pior não é só fazer o equipamento, é manter o equipamento cultural. Agora, esse é um detalhe também, Barreto, não interrompendo, já interrompendo e parafraseando inclusive o nosso querido Jô Soares, mas também é um problema cultural, né? Envolve diretamente a secretaria, que a próprio baiano cuida pouco dos nossos equipamentos, e o pior, a prefeitura acaba tendo que gastar muito na manutenção desses equipamentos, né? A prefeitura gasta em média mensalmente R$500 mil só para manter as suas praças e os seus logradouros públicos. Não, fala de novo aí para a gente ouvir. R$500 mil são gastos em média mensalmente na manutenção dos logradouros públicos e praças por causa de depredações e vandalismo. Gente, 6 milhões ano. É muito significativo. Equipamento entregue para que possa ser usado e vamos combinar, né? Vamos parar com isso, né? Com certeza. E, como eu ia dizer, nessa questão do planejamento é de fundamental importância. Não apenas a austeridade fiscal que permitiu toda aquela reengenharia financeira na cidade, permitindo superávites financeiros primários, né, nas contas do município, e o município abriu mão também, né, e alienou diversos terrenos, e a partir daí pôde ter um caixa robusto, né, para desenvolver a requalificação urbana da cidade. A prefeitura investiu em novos equipamentos culturais, como você sabe. Os primeiros foram a Casa do Rio Vermelho, de Jorge Amado e Zélia Gattai, entregue em 2014. Segundo dados, talvez um dos lugares mais visitados em Salvador. Não... Ele briga muito com a Igreja do São Francisco. Tem meses do ano que a Igreja do São Francisco é primeiro lugar em visitação, e tem meses do ano que é a Casa de Jorge Amado. Nossa. E além disso, nós tivemos uma solução muito exitosa, e que inclusive hoje é referência nacional, né, da solução que foi dada aos fortes, da parceria com o Exército Brasileiro. Hoje a prefeitura é responsável pela manutenção do Forte de Santa Maria e do Forte de São Diogo, localizados no Porto da Barra, onde implantamos, né, numa parceria como contrapartida ao financiamento do Prodetur Salvador, né, que foi o financiamento de $105 milhões adquirido junto ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e implantamos no Forte de São
Santa Maria, o Espaço de Verger de fotografia baiana, e no Forte de São Diogo, o Espaço Caribé de Artes. Dois baianos e soteropolitanos de coração. De coração, né? Ambos muitos estudiosos, né, e apaixonados por Salvador e pela cultura e religião do candomblé. Então, temos lá os dois fortes. Casa do Carnaval, não? Extremamente interativos, inclusive, não deve nada a nenhum museu internacional por causa da sua museografia, do seu audiovisual. Depois, existe uma curadoria feita? Sim, todos eles são feitos, foram contratados curadores para cada uma dessas implantações, né? Na Casa do Rio Vermelho foi Gringo Cardia, os fortes foi Joãozito, e a Casa do Carnaval da Bahia, entregue em fevereiro de 2018, foi Gringo Cardia também, e a mais recente agora, que é a Cidade da Música da Bahia, também a curadoria de Gringo Cardia. Onde era ali a famosa Casa dos Azulejos, né? O Casarão dos Azulejos, que foi também um financiamento do Comitê Andino de Fomento, do Banco de Desenvolvimento da América Latina, né? E foram investidos ali na reforma, né? Na verdade, na restauração, porque ele estava simplesmente só com a fachada em pé. Foram investidos cerca de 12 milhões de reais e mais 8 milhões e 200 mil reais para a implantação de toda a museografia e de todo o conteúdo que está exposto ali na Cidade da Música da Bahia. Para você ter uma noção, Azevedo, esse museu a gente precisou fazer agendamento via internet, e no primeiro mês a gente superou 10 mil visitantes na Cidade da Música da Bahia. E tudo isso foi dentro de um planejamento estruturado, desenvolvido no âmbito do município, no âmbito do planejamento estratégico da Prefeitura e também especificamente do turismo, no âmbito da Secretaria de Cultura e Turismo, que um dos eixos do Prodetur foi justamente a contratação de uma consultoria internacional que nos ajudou a planejar toda a estratégia turística do município de Salvador, né? E hoje, um dos legados, um dos grandes legados que o ex-prefeito ACM Neto deixou e está sendo muito bem seguido pelo prefeito Bruno Reis, o secretário Fábio Mota, foi justamente a promoção, né, e a contratação de uma agência digital para promoção turística da cidade. Esse foi o nosso grande diferencial competitivo, que nós viramos um case de sucesso nacional. Em 2019, o ex-secretário Cláudio Tinoco foi agraciado, nós fomos agraciados com o Prêmio Nacional de Turismo, no case justamente do Visit Salvador da Bahia, das nossas plataformas, das nossas propriedades digitais, né? E com o Prêmio Nacional de Turismo entregue pelo Ministério do Turismo. Deixamos para trás Beto Carreiro World. Imagina. E vamos falar, porque tem mais coisa, viu? Tem mais coisa. Você vê, né, gente, como é importante, de alguma forma, a gente estar batendo esse papo, ouvir o poder público e conhecer tanto pouquinho de coisa. Veja, Casa do Carnaval. Meu Deus do céu. A Casa Jorge Amado, não deixa de ir não, gente. Não deixa de ir, eu sei, eu conheço e apaixonante. Agora, vamos para um rápido break, a gente volta já para conversar um pouquinho mais com Antônio Barreto Júnior, diretor-geral da Secult, com muita coisa interessante que está por vir. É isso aí, gente. Sou Azevedo Filho, Band Empresarial, a gente volta já. Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Band Empresarial neste sábado, conversando aqui com Antônio Barreto Júnior, diretor-geral da Secult, Municipal Secretaria de Cultura e Turismo. Barreto, e a gente estava falando aí de tantas coisas que já aconteceram, já estão em prática, né? Mas me diga o seguinte, perspectiva. Nós vivemos aí um período duro, principalmente para essa área que recebe a visitação e também muita gente tendo que ficar em casa com alguns equipamentos, inclusive, fechados por necessidade. E aí me fala, reabrindo, digamos assim, um cenário mais favorável, vacinação ampliando, o que é que a gente pode ter aí de perspectivas para os próximos tempos? Verão chegando, inclusive, né? Azevedo,
o município está preparado, se preparou, né, de forma muito contundente no combate à pandemia. Salvador foi um dos poucos municípios brasileiros que não teve nenhum tipo de colapso no sistema de saúde. O prefeito Bruno Reis tem sido radical, né, em perseguir o maior número possível de vacinados na cidade. Hoje a gente já está batendo aí 80% com 2 doses. E nesse cenário, e do ponto de vista da nossa pasta, né, liderada pelo secretário Fábio Mota, nós nos preparamos para essa retomada e principalmente para esse verão de uma forma muito peculiar. A promoção turística nunca parou em Salvador. Quando a pandemia assolou a cidade lá atrás, em março de 2020, nós imediatamente lançamos um filme de referência que foi o Visite Depois. Vários outros destinos. Que bacana. Visite depois. Visite depois. Vários outros destinos, né, pegaram o mesmo mote e pegaram a base da nossa mensagem e reproduziram também. E aí a gente depois entrou com uma segunda campanha digital, que foi Uma Saudade Chamada Salvador. E nessa campanha digital de Uma Saudade de Salvador, inclusive estrelada por Larissa Luz, a gente continuou mantendo Salvador no imaginário das pessoas, né? Motivando o aspiracional da visita à cidade. E quando a gente começou a ver, mais ou menos em setembro, né, em 27 de setembro, que a coisa já começava realmente a dar sinais de melhoria e que iria abrir, né, o turismo voltava a começar a retomar, a gente lançou, né, o Vem Meu Amor, que foi com a música, inclusive, do Olodum, né, Vem Meu Amor, e a gente demonstrou o quanto Salvador estava preparada do ponto de vista... Vem tirar da solidão, exatamente. E a gente mostrava justamente como Salvador estava preparada, seguindo protocolos de combate à pandemia. Salvador, inclusive, foi a primeira capital brasileira a receber o selo Safe Travels do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Esse selo, inclusive, foi tão importante porque ele referendou que os protocolos que foram adotados por Salvador eram de classe mundial e, inclusive, delegou a Salvador que os próximos selos solicitados por outras empresas, né, dos segmentos de turismo teriam que ser outorgados pela cidade, pelo município. E a partir daí nós criamos o selo verificado, que não é um selo autodeclaratório como, por exemplo, o selo do Ministério do Turismo. O selo verificado, nós contratamos, através de licitação, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que audita os equipamentos e os estabelecimentos de Salvador e certifica que eles estão seguindo rigorosamente os protocolos de combate à pandemia. Ou seja, ao invés de ser alguma coisa que... o que eu percebo, Barreto, também é que inicialmente houve aquele susto, ou seja, vou fazer o selo verificado, aí eu já estou sofrendo demais, ainda vou ter que fazer investimento, mas ao contrário, né? Na verdade, isso você está referendando para que aquele empresário possa, de alguma forma, reabrir, ter um volume maior de pessoas frequentando aquele equipamento dele, né? Exatamente, e dando e transmitindo a segurança do destino turístico. E com isso a gente efetivamente teve um verão muito promissor de 20 para 21, né? Mas infelizmente fomos assolados pela segunda onda novamente em fevereiro, final de fevereiro, já na gestão do prefeito Bruno Reis, que foi fantástico, né? Na sua gestão, administrando de uma forma muito profissional. E vale até uma ressalva, né, Barreto? Eu quero fazer aqui, a gente é um programa completamente apartidário, empresarial, inclusive, mas a condução feita tanto pelo próprio Bruno Reis como pelo próprio governador Rui Costa, de se aproximarem, tentarem conduzir a forma mais equilibrada de como conduzir, se preocupando com a saúde, eu achei assim um case para levar, não é para o Brasil afora não, acho que é pelo mundo, né? Sem dúvida, e quem ganhou foi o munícipe, quem ganhou foi o cidadão soteropolitano e o cidadão baiano, não é? E os empresários baianos. Por quê? A gente acabou
retomando o turismo a partir de agosto de uma forma veemente, e toda essa campanha que a gente manteve, né, no ar, principalmente no digital, ela hoje já demonstra os resultados, Azevedo. Vou lhe dar alguns números do forno que a gente acabou de apurar. Opa, aqui no Band a gente sempre gosta disso, não deixa de ter, né? É isso aí, que a gente acabou de apurar, não é, em 3 pesquisas que são feitas em fevereiro, em maio e agora em setembro, de demanda turística, ou seja, com turistas em Salvador que vieram a Salvador agora em 2021. A gente tem essa série de pesquisas, né, desde 2014 e... Quais são esses números? Esses números são bem promissores, Azevedo. Para você ter uma noção, de agosto a novembro, nós aumentamos em 70% a taxa de ocupação dos hotéis da cidade. É um número assim muito positivo. Nós alcançamos, inclusive, o patamar da taxa de ocupação de 2019, tá? E outro dado muito importante, a nossa diária média aumentou. Então, ou seja, os hotéis estão realmente com tarifas mais caras e, obviamente, o RevPAR, que é o índice que mede a receita propriamente dita deixada pela venda do quarto, ele também ficou elevado. Outra coisa muito interessante... Eu conversava com um amigo lá, inclusive Paulo Marques, do Fera, e ele dizia exatamente isso, ou seja, na verdade a ocupação dele ainda não retornou a patamares que ele estava antes, no entanto ele conseguiu ter um ticket para poder fazer uma entrega que vale a pena isso, mas que um ticket um pouco maior, que fez, inclusive, Paulo superar Marques, o faturamento, né? Paulo Marques, eu brinco muito que ele é muito chorão. Eu também acho, eu também acho, viu? O Fera Palace e o Fazano hoje são 2 ícones de taxa de ocupação na cidade, são impressionantes, eles vivem com a ocupação média, a gente acompanha isso diariamente, eles estão com a ocupação média acima de 80% na cidade. Que maravilha. Tá? Então, assim, o Paulo Marques, ele é muito chorão. Outra coisa muito interessante também que foi apurada nessas pesquisas é o índice de satisfação com a cidade. 77% dos turistas que vieram para a cidade em 2021 já tinham vindo na cidade nos últimos 6 meses, Azevedo. Então, é outro dado que mostra o quanto Salvador voltou realmente com muita força a ser uma cidade querida, ser um destino turístico querido. Barreto, eu faço questão de frisar isso porque... às vezes a gente parece que está num programa de jornalismo, né? Mas não é. Ou seja, esse dado leva ao empresário que está vendo isso, e se você tem um destino desejado e que você vai ser mais procurado, muito mais negócios acontecem. Entrevistamos há pouco, no programa passado, o pessoal de evento. Então, claramente, eles animados e bastante prósperos em botar novos produtos para serem colocados à disposição, exatamente por conta disso. Olha, eu estou tendo demanda, eu estou tendo turismo, né? O secretário Fábio Mota, inclusive, que é um gestor público muito conceituado, né, e já passou por diversos cargos, não apenas na esfera municipal, mas com certeza na federal também, inclusive já foi secretário nacional de turismo e conhece muito bem da pasta. Ele se preocupou muito na qualificação dessa mão de obra na cidade. Perfeito. Nós hoje temos programas, né, que são financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, como Capacita, que a gente está qualificando 2.000 profissionais informais da cidade. Além desses 2.000 profissionais informais da cidade, a gente acaba de lançar, o prefeito Bruno Reis, na semana passada, lançou o Quali Salvador, que é o programa de qualificação das empresas do setor do turismo, ou seja, o selo de qualidade com normas de ISO que vão ser certificadas. E por que tudo isso? Porque a gente precisa cada vez mais dotar nosso destino turístico de uma certificação e mostrar
principalmente a um turista, né, que nos visita, o quanto Salvador tem se profissionalizado e o quanto Salvador vem investindo na capacitação da sua mão de obra. Vamos falar do circuito religioso. A gente investiu muito com a Pastur, com a Pastoral do Turismo. Eu convido vocês, telespectadores, a conhecerem o Visit Salvador da Bahia, o canal do YouTube, tá? Que nele tem uma websérie lá que é justamente Caminhos da Fé. Opa. E os Caminhos da Fé, a gente mostra lá os roteiros com os mosteiros de São Francisco, mostrando o mosteiro de Santa Clara do Desterro, mostrando o mosteiro de São Bento. Tem também o Caminho da Fé, que mostra justamente aquela requalificação que foi feita do Memorial Irmã Dulce até o Bonfim. Inclusive, Azevedo, nós mantivemos uma reunião lá com o pessoal da Pastoral do Turismo, Padre Manuel, um grande abraço para o senhor, Rosema Maluf e principalmente Rosa, lá do Santuário de Irmã Dulce. Rosa Dalzide. Exatamente. E nosso amigo querido Padre Edson também, que a gente está querendo ampliar a peregrinação que eles fazem uma vez na semana, não é? E com mais veemência no dia 13 de cada mês, que é o dia de Irmã Dulce, que saem em procissão do Santuário de Irmã Dulce até a Igreja do Bonfim. A gente quer tornar isso regular diariamente, que está tendo um efeito forte e um trabalho forte nisso para torná-lo regular diariamente. Veja aí, gente, quanta coisa boa, quanta coisa o mundo empresarial pode se engajar junto com o poder público para poder explorar esse manancial que a gente tem maravilhoso de cultura e de turismo em nossa cidade. Barreto, eu levaria aqui mais 3 blocos com você, tanta coisa que foi produzida. Você é um cara extremamente técnico, está aí muito tempo, lhe conheço desde a fase lá de nosso querido nosso querido Paulo Galdense, que realmente deixa aí o seu legado até hoje em toda a nossa Bahia. Então, amigo, eu agradeço demais sua presença e desejar a você que continue com esse mesmo vigor, com essa mesma força, para poder fazer de nossa Salvador ainda muito mais coisas. Foi um prazer poder falar com você e com seus assinantes aqui e telespectadores. E é muito bacana a gente poder demonstrar, né, e que agora o turismo está precisando justamente do empresariado. A gente está querendo que os empresários venham para cá, como atraímos agora a Gramado Parques com a roda gigante, como atraímos o que vai explorar o aquário, o que vai explorar o oceanário e principalmente outras opções que você muito bem mencionou, como o turismo náutico. A gente precisa de novos barcos com novos passeios. Nós temos 3 ilhas no território de Salvador fantásticas, como a Ilha dos Frades, a Ilha de Maré e a Ilha de Bom Jesus. Então, a gente está precisando do empresário aderir a esse grande movimento que a cidade vem produzindo, que é o movimento do turismo. E vamos fazer isso, sim. Vamos fazer. Já veio muita gente, veja aí o Centro de Convenções, empresa forte, está aí trabalhando um negócio lindo e que tanto valoriza aquele lugar que estava tão esquecido, tão largado. É isso aí, gente. O Band Empresarial serve para isso, trazendo aqui pessoas daqui, baiano, trabalhando, seja no poder privado, seja na área pública, fazendo muito pela nossa cidade. É isso aí. O Band Empresarial está encerrando, mas se você não assistiu, vai lá no YouTube, programa Band Empresarial, e você vai ver essa entrevista e tantas outras que estão lá do nosso programa. É isso aí, gente. Sábado, 10 horas da manhã, estamos de volta aqui também, viu? Na telinha da Band. Eu sou Azevedo Filho, esse é o Band Empresarial. Fique com a gente.